São Bento de Núrcia pode ter vivido 1500 anos atrás, mas a sabedoria por ele transmitida em sua regra ainda ajuda muita gente a trilhar o caminho da santidade. Uma vez mais eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo e deixe seu like. Assim você estará ajudando no crescimento do canal. Ainda tenho muitas histórias de outros santos para contar para você. Benedito de Nórcia, ou Benedetto di Nursia, em italiano, nasceu na Umbria, na Itália, em 24 de março do ano 480. Era de família nobre romana e era também irmão gêmeo de Santa Escolástica, e desde pequeno manifestou um gosto especial pela oração. A fonte de todos os acontecimentos da vida de São Bento são os diálogos de São Gregório Magno, redigidos por volta do ano 593, que se baseou em fatos narrados por monges que conheceram pessoalmente São Bento. Segundo o Papa Gregório I, São Bento foi filho de um nobre romano, tendo realizado os primeiros estudos na região de Núrcia, próxima à cidade italiana de Spoleto. Mais tarde, foi enviado a Roma para estudar retórica e filosofia, mas tendo se decepcionado com a decadência moral da cidade, abandona logo a capital e retira-se para Efide, atual Afili, comunidade da região de Lásio, na Itália, no ano de 500. O eremita chamado Romano encontrou Bento e lhe deu um hábito de monge. Romano ensinou a São Bento tudo sobre a vida de eremita, levando-o para uma gruta escondida, a Gruta Santa, no monte de Subíaco. Lá, o jovem Bento aprofundava-se na vida de eremita e Romano ajudava regularmente com alimentos. São Bento ficou ali por 3 anos só em orações e estudos, sem receber visitas. Um dia, porém, um sacerdote da região, fazendo o seu jantar, ouviu uma voz dizendo: "Estás fazendo o seu jantar enquanto meu servo Bento morre de fome no deserto." O sacerdote, com muito esforço, partiu para o deserto. Encontrou a gruta em que Bento estava escondido e, após uma oração, disse que era o dia da Páscoa do Senhor e serviu-lhe a comida. Logo a sua fama começou a crescer e ele passou a ser visitado por mais e mais pessoas em busca de aconselhamentos e orações. Foi eleito então abade de um mosteiro em Vicóvaro, no centro da Península Italiana. Por causa de sua fama de santidade, São Bento foi chamado para ser o abade, um superior do convento de Vicóvaro. Ele aceitou, desejando prestar um serviço, porém não combinou com a vida que os monges viviam, porque não era um incondicional como ele achava que deveria ser o seguimento de Cristo. Foi se formando entre os religiosos uma antipatia contra Bento, chegando ao cúmulo de tentarem matá-lo com veneno, mas, abençoando-o, como fazia com todos os alimentos que comia, saiu da taça que continha o vinho envenenado uma serpente, e a taça se quebrou. Assim Bento disse em seguida: "Que Deus perdoe a vocês, meus irmãos." Depois disso, abandonou o convento, retornando à vida solitária, vivendo consigo mesmo, habitaria secum. No ano 503, recebeu grande quantidade de discípulos e fundou 12 pequenos mosteiros. Antes de Bento, os monges viviam como eremitas, isolados, sozinhos. São Bento organizou a vida monástica comunitária e os mosteiros começaram a florescer. Todos eles seguiam a famosa regra de São Bento. As famílias nobres de Roma começaram a mandar seus filhos para estudarem
nos mosteiros fundados por São Bento. São Plácido e São Mauro estavam entre os educandos de São Bento. No ano 529, por causa da inveja do sacerdote Florêncio, tem de se mudar para Monte Cassino, onde fundou o mosteiro que viria a ser o fundamento da expansão da ordem beneditina. É nesse episódio que Florêncio lhe enviou de presente um pão envenenado, mas Bento deu o pão a um corvo que todos os dias vinha comer de suas mãos e ordenou à ave que o levasse para longe, onde não pudesse ser encontrado. Durante a saída de Bento para Monte Cassino, Florêncio, sentindo-se vitorioso, saiu ao terraço de sua casa para ver a partida do monge. Entretanto, o terraço ruiu e na queda Florêncio morreu. Um dos discípulos de Bento, Mauro, foi pedir ao mestre que retornasse, pois o inimigo havia morrido. Mas Bento chorou pela morte de seu inimigo e também pela alegria de seu discípulo, a quem impôs uma penitência por alegrar-se pela morte do sacerdote. No Monte Cassino, Bento começou a pregar o Evangelho para o povo. Com a pregação e os inúmeros milagres que fazia, inclusive vários exorcismos, o povo começou a se converter. Assim, o povo de Monte Cassino derrubou o templo de Apolo, que fora construído no cume do monte, e com suas ruínas construíram 2 conventos com as bênçãos de São João Batista e São Martinho. Esta foi a origem do grande mosteiro de Monte Cassino, criado no ano 529, com a bênção do Papa Félix III. A Regra de São Bento, ou Regula Monasteriorum, é um livro escrito por São Bento no ano 534, com as regras para a vida monástica comunitária. É um livro com 73 capítulos curtos. A regra prioriza o silêncio, a oração, o trabalho, o recolhimento, a caridade, fraternidade e a obediência. Assim, nascia a famosa Ordem dos Beneditinos, ou Ordem de São Bento, que permanece viva e atuante até os dias de hoje, seguindo a mesma regra escrita há mais de 1500 anos. A regra de São Bento foi também adaptada para várias congregações de monges do Ocidente. São Bento faleceu em 21 de março do ano 547 em Monte Cassino, aos 66 anos de idade, tendo antes anunciado a alguns monges que iriam morrer, e 6 dias antes mandado abrir sua própria sepultura. Sua irmã gêmea, Santa Escolástica, havia falecido poucos dias antes, em 10 de fevereiro do mesmo ano. As relíquias de São Bento estão conservadas na cripta da Abadia de Fleury, comunidade próxima a Orléans e Gemini-des-Prés, no centro da França. São Bento foi canonizado no ano 1220 pelo Papa Honório III. No calendário litúrgico, sua celebração é no dia 11 de julho, data em que se trasladaram suas relíquias para a Abadia de Fleury, na França. O Papa Paulo VI designou o patrono da Europa em 1964, sendo também patrono da Alemanha. As representações de São Bento geralmente mostram, junto com o santo, o livro da regra, um cálice quebrado e um corvo com o pão na boca, em memória ao pão envenenado que recebeu do sacerdote invejoso. O santo varão, como também é chamado, vencia o tentador, utilizando-se do sinal da cruz e da oração contida na cruz-medalha, que fora esculpida nas paredes de um mosteiro. A origem da cruz-medalha de São Bento é incerta. Sabe-se que ela foi redescoberta
em 1647 em Nuremberg, na Baviera, Alemanha, por ocasião da condenação de algumas bruxas que afirmaram não conseguir praticar qualquer tipo de feitiçaria ou encanto contra lugares em que houvesse a imagem da cruz, em especial a abadia de São Miguel em Metten. Intrigados com o fato, autoridades foram averiguar o que existia no mosteiro. Ao entrar em uma das dependências, observaram entalhadas nas paredes imagens da cruz tal como estão representadas nas medalhas utilizadas hoje. Na biblioteca dessa mesma abadia encontraram um manuscrito do ano de 1415, o qual continha, além de textos, inscrições em latim, seja apenas letras ou em palavras, ilustrações, sendo que uma delas, a de São Bento com uma cruz e uma flâmula com os versos da medalha. Por esse motivo, estima-se que a origem da imagem da medalha situa-se do século XV. Esta é a medalha de São Bento. E agora a seguir vamos ver o significado das letras e palavras contidas nela. Muitos perguntam qual o significado das misteriosas letras que aparecem estampadas na medalha de São Bento. É muito importante conhecer esse significado, pois aí está a sua força extraordinária. Comecemos pelo verso da medalha. Nele está a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz causa terror aos espíritos malignos que fogem espavoridos diante dela. No alto da cruz está a palavra Pax. Em português, paz. É o lema da Ordem de São Bento. Nos 4 ângulos da cruz há 4 letras, CSPB. Elas significam Crux Sancti Patris Benedicti, em português. Cruz do Santo Pai Bento. Na linha vertical da cruz, vêm-se as letras CSSML. Essas letras querem dizer Crux Sacra Sit Mihi Lux. Em português, a cruz sagrada seja a minha luz. Na horizontal, lê-se NDSMD, o que significa Non Draco Sit Mihi Dux. Em português, não seja o dragão o meu chefe. Ao redor da cruz, temos as letras VRS, NSMV, SMQL e VB. Elas são as iniciais da seguinte oração. Vade retro Satana. Afasta-te, Satanás. Nunquam suade mihi vana. Nunca me aconselhes tuas vaidades. Sunt mala queribas. A bebida que me ofereces é o mal. Ipse venena bibas. Bebe tu mesmo os teus venenos. Na frente da medalha está a imagem de São Bento, o fundador da Ordem Beneditina e patriarca dos monges do Ocidente. Ele segura na mão esquerda o livro da regra que escreveu para os monges e na outra a cruz. Ao redor do santo, lê-se a seguinte prece. Eius in obito nostro presentiam muniamur. Sejamos confortados pela presença de São Bento na hora da nossa morte. São representados também a imagem de um cálice, do qual sai uma serpente, e um corvo com um pedaço de pão no bico, lembrando 2 tentativas de envenenamento, das quais São Bento escapou milagrosamente. Em 1742, o Papa Bento XIV aprovou a medalha, concedendo indulgências a quem a usar e estabelecendo a oração do verso da medalha como uma forma de exorcismo, que se tornou conhecida como Vadereto Satana. Atualmente, uma forma comum da medalha é a que vemos nessas ilustrações, conhecida como Medalha do Jubileu, pois foi cunhada em 1880, por ocasião do 14º centenário do nascimento de São Bento, pelos monges de Beuron para a abadia de Monte Cassino. Rogai por nós, bem-aventurado São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.